Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre concordância verbal. Gostaria que vocês pegassem os seus livros, o livro didático no módulo 3, capítulo 9, página 90, tá? Pegue o seu livro didático aí. Nós já estudamos então a página 90, estudamos a página 91, a 92, a 93, a 94 e a 95 e vamos dar continuidade aqui no início da 96. Vamos só relembrar aqui algumas situações importantes na 95. Nós então aprendemos alguns casos de concordância com alguns verbos específicos que vão trazer algumas concordâncias especiais. Como assim? Por exemplo, o verbo ser, quando o sujeito gramatical que se refere a ele, quando esse sujeito for formado por palavras que nomeiam pessoas, seres humanos, ou então que é representado por um pronome pessoal, do caso reto, o verbo vai concordar com o sujeito gramatical. Aqui, na segunda regra, o verbo ser, quando não tem sujeito, mas ele tem um predicativo que, por exemplo, indica hora, data ou distância, e há um numeral, logicamente, acompanhando estas noções de data, hora e distância, você vai concordar, então, o verbo ser com, na verdade, o numeral, certo? Hoje, algumas pessoas, alguns gramáticos, alguns estudiosos estão então dizendo que você pode concordar quando se trata, por exemplo, de data. Você pode concordar, na verdade, com a palavra dia, mesmo ela estando subentendida. Você tem de dizer, hoje são 5 de novembro de 2020. Você não pode dizer, hoje é. Certo? Bom, isso no passado. Beleza? Como assim? O que eu estou querendo dizer? Pela linguagem formal, você tem que dizer, hoje são 5 de novembro de 2020. Só que quando você insere a palavra dia, então você vai dizer, hoje é dia. Por quê? Porque o verbo vai concordar com a palavra dia. Só que se você retirar a palavra dia, mas você está querendo dizer que ela está ali, mas você não disse, você somente omitiu, a omitiu, então você vai dizer, hoje é 5 de novembro de 2020, certo? Bom, ainda não é uma linguagem que é aceita, por exemplo, em ambientes formais. É por isso que vocês têm de tomar cuidado com este julgamento. Quando é que você pode fazer uso de tal linguagem, mesmo que alguns, no caso estudiosos, já estejam aceitando a regra. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Quando há, por exemplo, os pronomes, tanto o pronome definido tudo ou os demonstrativos isso ou aquilo, então o verbo vai concordar com o predicativo e não com este pronome na função de sujeito. Beleza? Como aqui. Aquilo são os resultados de uma aventura. Você diria, aquilo é, se fosse para concordar com o sujeito, mas no caso de haver, então, um sujeito representado por um pronome definido, que seja a palavra tudo, ou os demonstrativos isso e aquilo, o verbo concorda com o predicativo. E nós temos um predicativo aqui no plural, então por isso que o verbo está no plural. O verbo ser, ele vai permanecer no singular quando estiver acompanhado dos termos mais, menos, muito, pouco, nada. As narrativas, olha só o sujeito aqui, as narrativas de aventura, e o verbo está no singular, sendo que narrativas, que é o núcleo do sujeito, está na terceira pessoa do plural. Beleza? Como assim terceira pessoa do plural? Porque são elas, as narrativas. É pouco para conhecer lugares pelo mundo, mas temos o verbo aqui na terceira pessoa do singular.
A regra geral é que o verbo concorda com o sujeito, na verdade com o seu núcleo, em número e pessoa. Mas, neste caso, há uma exceção. Quando o verbo, ser estiver acompanhado dos termos mais, menos, muito, pouco, nada, então ele permanecerá no singular. Observação: é mais comum o verbo ser concordar com o termo que está no plural. Tá bom? Então, essa que é a questão. É o mais comum, só que temos essa exceção. Beleza, vamos dar continuidade então. Temos aqui o verbo haver. Nós vimos também isso, tá? Ele é um verbo que não tem sujeito. Ele é impessoal quando estiver, então, com as noções de existir ou acontecer. Já vimos isso. Então, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, porque o que vier depois vai ser o objeto direto. Há 15 pessoas neste local. 15 pessoas é o objeto direto. Verbo não tem de concordar com o objeto, certo? Com o seu complemento verbal. Os verbos haver e fazer, quando indicam ideia de tempo cronológico ou meteorológico, são impessoais e, por isso, devem permanecer na terceira pessoa do singular. Memorizem essa regra. O verbo não tem sujeito, o verbo tem de ficar na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque você não consegue destinar quem pratica essa ação, tá? Vamos lá então aqui para o exemplo. Faz frio no sul do Brasil. Tá? Há 10 anos não jogo futebol. Mentira, há 20. Então, há 20 anos não jogo futebol. Qual é a questão? Nós temos aí um verbo haver, indicando tempo decorrido. Então, ele é impessoal, não tem sujeito para ele. Você pode perguntar ao verbo. Por exemplo, o que há? Não tem resposta. Agora, há o que? 10 anos que não joga futebol. Você tem um objeto direto. Tá? Ou, muitas vezes, dependendo da situação, um predicativo, desculpem, na verdade, uma adjunta adverbial de tempo. Tá? Há 10 anos não joga futebol. Ou seja, neste caso, dele indicando o tempo, é um adjunto adverbial. Beleza? No caso dele indicando existência ou acontecimento, há um objeto direto. Há 15 pessoas neste local, ou houve muitos acidentes no carnaval. Então, temos aí um objeto direto. Beleza. Aí nós temos aqui, então, esta leitura, a fazer. E aí, temos aqui a questão 2. Leia o início do relato de um jovem ao saltar de paraquedas. Dentro do avião, 15 minutos pareciam uma hora. Espiava o altímetro, aparelho que mede a altura, do instrutor, e parecia que nunca chegaria aos 12.000 pés. Eram 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 e nada dos 12.000. Antes da primeira bateria de saltos, a conversa com os demais dentro do avião coletivo distraía e aliviava a atenção. Beleza, vamos lá. Olha só. O que a frase 15 minutos pareciam uma hora indica? Que ele estava inseguro? Que ele não estava gostando da situação? Ou que ele estava ansioso? E aí? Logicamente, quando ele fala 15 minutos pareciam uma hora, ansioso. Beleza? Aí. Agora B. A forma verbal pareciam concorda com qual termo da oração? Explique a concordância entre esse termo e o verbo. Bom, concorda com a expressão 15 minutos, né? Porque ele fala. Está aqui. Dentro do avião, 15 minutos pareciam. O que pareciam? 15 minutos, tá? Então, 15 minutos aí concorda com a expressão
Aliás, desculpem, a forma verbal pareciam, concordo com a expressão 15 minutos, né? O núcleo do sujeito é 15, um número plural, por isso o verbo permanece na terceira pessoa do plural, neste caso aí. Beleza? Tá aí a resposta do livro. Tá aqui. Agora a C. Explique por que a passagem eram 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 e nada dos 12.000. A forma verbal, então explique por que na mensagem a forma verbal está na terceira pessoa do plural. Porque o verbo ser concordou com os números que o seguiram, os quais indicam plural. Tá? Então você não tem sujeito, então você concorda o verbo ser com os numerais. Tá? Inclusive está aqui a resposta. Beleza? Agora vamos para o para fazer em casa. 1. Leia o título e o subtítulo desta reportagem. Então temos criança, não senhor, pré-adolescente. A meninada de 8 a 12 anos vive e consome feito gente grande e ainda assim ensina os pais a lidarem com o computador. Está aqui, não é? Essa situação. Bom, beleza, vamos lá. Com base no título e no subtítulo, identifique o assunto principal da reportagem. Então, o assunto principal é o consumo e o conhecimento dos pré-adolescentes. Está aí a resposta do livro, beleza? B. Você concorda com o que está sendo afirmado no título e no subtítulo da reportagem? Comente. A resposta é pessoal, tá? E aqui está pedindo para responder oralmente. Beleza, vamos ver aqui então. Temos aqui, eles têm a força, tá? Leia o título e o subtítulo da reportagem. E temos aqui ainda, criança não. Não, senhor, né? Pré-adolescente. Beleza, então, vamos ver aqui agora o desenvolvimento, né, conforme as perguntas. Então, você concorda ou não? E aí? É uma criança, é um pré-adolescente, porque é uma fase de transição, no caso, fase infantil para a adolescência. Então, você, em determinadas situações, não sabe se você está tratando com uma criança ou com um pré-adolescente. Aquela pessoa que já perdeu aquelas características de criança, mas que já está com uma certa fisionomia, né, de adolescente, mas assim não é considerado ainda. Bom, qual é a questão? Você concorda com isso que está sendo afirmado, né, no título e no subtítulo, como aqui? Eles têm a força. E aí, será que tem a força? Por quê? Porque eles consomem, né, e vive e consome feito gente grande? Ou porque eles ainda, além disso, ensinam os pais a lidarem com o computador? Será que há tanta relevância nisso? Bom, como a resposta é pessoal, né, nós então temos de dizer se concordamos ou não com o fato de que eles têm a força. Beleza? Bom, eu acho que o adolescente tem muita força, o pré-adolescente também. Por quê? Porque são eles que podem mudar aquilo que já foi, então, definido no passado e que, logicamente, trouxe muitos problemas à nação, ou ao mundo inteiro, né? Como degradação da natureza, como uma economia devastada pela corrupção, né? Como hábitos que foram impostos às pessoas que hoje resultam em doenças e mais doenças. Então, você escolhe seguir esses mesmos passos e ir em direção à destruição, ou mudar. As pessoas que já estão com, por exemplo, costumes, essas morrerão com esses costumes, muitas vezes, a grande maioria. E você, vai seguir os mesmos costumes? Tá? Então, realmente, a força está com o jovem, né? Com o pré-adolescente ou adolescente. Beleza, agora B. Você concorda com o que está sendo afirmado? Desculpem, nós já vimos a B. No título, a forma verbal tem. Concorda com o sujeito? Assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Eles têm a força.
A forma verbal aí está com acento. Concorda com o sujeito? Vamos ver as respostas e vamos ver qual é que tem, então, a resposta plausível com uma explicação sintática. Porque esta questão de acentuação perpassa, ou seja, vai além de uma pura explicação de acentuação gráfica, porque vai para a questão da concordância. Sim. Então, você concorda, se você assinalar esta daqui, que o verbo ter aqui, flexionado na terceira pessoa do plural, tem de receber o acento. Tá? E se ela concorda com o sujeito, por isso. Sim, pois a forma verbal na terceira pessoa do plural concorda com o sujeito eles. Pronome na terceira pessoa do plural. Ou seja, houve concordância aqui, né? Terceira pessoa do plural com terceira pessoa do plural. O acento circunflexo da forma verbal tem indica plural. Sim, eu até entreguei, não é? Então, esta é a correta. Essa daqui? Não, pois a forma verbal na terceira pessoa do plural não concorda com o sujeito eles. Pronome na segunda pessoa do plural. Não mesmo, né? Segunda pessoa do plural é vós. Beleza? O acento circunflexo da forma verbal tem, indica singular. Não mesmo. Terceira pessoa do plural e concorda com a palavra eles, que está na terceira pessoa do plural, ou seja, o pronome pessoal do caso reto. D. Qual é o núcleo do sujeito das formas verbais vive e consome? Vamos voltar ali ao texto. Criança, não senhor, pré-adolescente. A meninada de 8 a 12 anos vive e consome. Então, olha só. Tá? Esses dois verbos estão concordando, então, com a palavra meninada. A meninada, esse de 8 a 12 anos é uma característica a esse sujeito, ou seja, é um adjunto adnominal, tá? Então, nós temos o que aqui? Temos, na verdade, né, estas duas formas verbais concordando com meninada, tá? O sujeito vai além disso. O sujeito não é só meninada. O sujeito é, então, a meninada de 8 a 12 anos, mas o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, meninada, certo? Beleza, vamos lá então continuando. Houve concordância entre o sujeito, o núcleo do sujeito e as formas verbais? Explique. Sim, né? Porque meninada está no singular, certo? É um substantivo coletivo. Só que o substantivo coletivo, tá? Ele vai concordar, então, com os verbos vive e consome, tá? Verbos na terceira pessoa do singular, tá? Ou seja, ele é um pronome, um substantivo, aliás, desculpem, coletivo, tá? Que tem uma certa indicação de plural, mas o que ocorre aqui? Você tem, então, a palavra no singular. Certinho? Sim, pois meninada, ó, substantivo coletivo no plural. Na verdade, no singular. Tá? Concorda com vive e consome, ou seja, com as duas formas verbais aqui. Verbos na terceira pessoa do singular. Ou seja, se está no plural, estaria incorreto. Tá? Deve ter tido aqui algum tipo de confusão, né, ao escrever. Beleza. Então, gente, aqui nós terminamos, certo, o conteúdo concordância verbal no livro. Certo? Bom, nós vamos fazer alguns exercícios que eu vou enviar a vocês, tá bom? Pela Clip Escola. Ou seja, na próxima aula nós vamos corrigir. Inclusive, vai ser a aula presencial e nós vamos corrigir em sala esse exercício. Caso não consigamos terminar de corrigi-los, eu irei enviá-los para a Clip Escola depois por meio de uma aula virtual, né, em que corrigiremos, então, tal exercício. Beleza? Não vai ser presencial essa, então, correção. Temos o exercício aqui, tá? Concordância verbal, exercícios 1, 2, 3, até o 10, tá bom? Não vou descer muito, porque aqui eu tenho o gabarito, que vocês não vão olhar, né? Porque vocês vão acertar tudo sem precisar de gabarito. Beleza?
Então, gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês façam esse exercício e aí nós vamos corrigir na próxima aula. Beleza? Seja presencial ou não, você tem de enviar esse exercício para a Eclipse Escola. Certinho? Por quê? Porque não vai haver conferência de exercício na aula presencial, devido ao distanciamento. Tá bom? Então, enviem para a Eclipse Escola para realmente ser contabilizada a aula. A aula é contabilizada a partir da produção de exercícios. Tá bom? Então, beleza, gente? Tchau, tchau. Até a próxima aula.